uma pessoa aqui, vocês podem ter certeza que eu iria dar essa palestra nem que fosse para uma só pessoa. Antes eu gostaria de me apresentar e gostaria de ter um conhecimento de vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, tem muitos profissionais que mexem com detalhamento, tem muitos profissionais que já estão enganjados no detalhamento automotivo. Tem algum aqui que está iniciando nessa caminhada? Pouco tempo. Pouco tempo também. Está iniciando, então. Você se considera que está iniciando nessa caminhada? Mas você já mexe já há bastante tempo. Hein? Cristofado? É um outro caminho, né? Mas está tudo incluído ali. Né? Todo mundo aqui mexe com vitrificação? Todo mundo? Não? Isso eu estou tendo uma base, porque o que acontece? Me colocaram para falar sobre a tecnologia na estética, praticamente. E, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil você falar uma hora tudo que eu tenho para falar para vocês. Agora a gente está com a programação do Training Day, que é da nossa empresa, e esse Training Day é praticamente um dia de treinamento. Ali a gente tenta passar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo desenvolvendo produtos. Tá certo? Então, assim, alguns trechos, algumas partes, a gente não vai poder estar falando aqui, nem demonstrando, apesar que vai ter muito curiosidade, mas a gente não pode se estender. Né? Só para me apresentar, eu sou Carlos Brasil, eu estou desde a fundação da Alcance Profissional. Eu não sou químico, tá? Não sou físico, não sou engenheiro de materiais. Minha formação é simplesmente engenharia de iluminação, mas eu sou um cientista. Para você ser um cientista, você não precisa de ser nada disso. Basta que você estude bastante. Tá? Então, a minha especialidade hoje é desenvolver produtos para a estética veicular. Essa é a minha especialidade. A minha função na Alcance é pegar todo aquele grupo científicos, aqueles grupos científicos que são os químicos, os físicos, os engenheiros de materiais, pegar toda a ideia deles e transportar para o público final, que são vocês. Essa é a minha função na Alcance. Né? Apesar de eu ter uma diretoria lá, mas praticamente eu não exerço essa diretoria na Alcance, eu exerço essa função, que é toda aquela parte tecnológica que a empresa tem, né, que hoje se fala muito em nanotecnologia, né, toda aquela parte nanotecnológica que a empresa tem para que vocês compreendam e para que vocês tenham uma ideia do que é e como é um produto de alta performance e não ficarem sendo enganados por produtos de baixa performance. Em uma hora não dá para se falar isso tudo. Tá? Vocês me desculpem, eu me preparei muito, mas eu vi que não dá para falar. Quem participou ontem do Training Day viu que é muito complexo para entender o que é a tecnologia em produtos. Mas eu vou tentar aqui, se a gente puder interagir, se vocês tiverem alguma pergunta formada, me façam que tenha uma melhor interação. Algumas questões que vocês têm, vitrificador, limpadores, APC, o que vocês tiverem na cabeça, eu estou aqui para isso. Tá? A gente tem uma linha completa de produtos no qual a gente faz esse desenvolvimento. Eu queria apresentar o Pablo, que ele é um dos sócios também da Alcance. Ele cuida da parte de distribuição nacional e internacional. Né? Então, gostaria que você se apresentasse aí, Pablo. Boa tarde, né? Meu nome é Paulo Obispo, sou uruguaio. Na estética automotiva comecei aqui no Brasil há 22 anos. Então, muita coisa que vocês estão passando por agora, por esse momento inicial, ou tendo dificuldades, eu vivi e eu vivo isso daí no dia a dia. Porque além de trabalhar na Alcance, tenho a Vispo Studio. É uma empresa também que faz serviços e damos cursos. Então a gente sempre está à busca da perfeição, né? Procurar como o melhor atendimento do cliente, que ninguém ensinou a nós, porque é um público totalmente novo, diferente. O teu público não conhece o que você faz e como que você chega até ele, né? Muitas vezes, muitos de nós, né? A gente não tem, às vezes, condições de ter, às vezes, um piso de plástico, às vezes uma lâmpada que custa 5 mil reais, uma máquina para a gente se mostrar como que a gente começa. Então isso daí, além de desenvolver os produtos, Alcance, quer trazer isso aí para vocês, ajudar a vocês crescer e consequentemente você vai crescer junto com a gente porque você vai precisar de nossos produtos. Então a ideia nossa, além de mostrar os produtos, quero que vocês contem conosco, qualquer dúvida que tiver, entre em contato, que o que puder ajudar, a gente vai estar disponível, né? E temos um site muito interessante,
com a descrição completa dos produtos, vídeos institucionais. Tem uma parte de marketing que você pode baixar banners, catálogos. Tem uma parte também blog, com coisas que eu pesquiso de vários lugares. Eu vou a fundo para muitas coisas importantes para vocês terem melhor vocabulário para falar para o cliente, né? Vou deixar a palavra para o Carlos, que aqui o assunto é muito interessante, muito grande, amplo, né? É um assunto muito amplo, tá? É isso. Esses slides que estão passando aqui é um pouco do Training Day que a gente passa para as pessoas que pagam e fazem, né? Eu acho que eu não vou ensinar para vocês, não vou fazer nada. Eu vou mostrar para vocês o que é realmente a estética veicular, ou, no caso que vocês vieram aqui para isso, a tecnologia que é encampada nos produtos, tá? Quando a gente fala em tecnologia, a gente remete até, esse título foi um pouco ultrapassado, que se fosse na década de 90, era bem legal. Hoje em dia, não se fala mais em tecnologia dos produtos, em sim nanotecnologia. Porque o que diferencia o que tem tecnologia, o que tem de mais avançado, se chama nanotecnologia. Então não pense vocês que um produto, se você só tem nanotecnologia nos produtos de proteção. Não, muito pelo contrário, tá? Então, assim, 95% dos produtos fabricados pela Alcance, eles são modificados em escala nanotecnologia. Então, se você não entende o que é nanotecnologia, você não sabe o que é tecnologia. É muito ampla. E o que realmente faz a diferença nos produtos de estética veicular é a nanotecnologia. Às vezes parece que eu estou falando grego para vocês, né? Todo mundo aqui já ouviu falar o que é nanotecnologia. Principalmente o seu cliente. Mas às vezes vocês não sabem o que é nanotecnologia. Uma coisa eu vou falar para vocês, isso aí está no nosso dia a dia, tá? Ele está no shampoo que você passa no cabelo, ele está no bloqueador solar que vocês têm, ele está no pneu do carro, ele está em quase todas as superfícies de um carro, tá? E outra, ele está em aqueles que são um pouco mais... A Cutrale é o maior desenvolvedor de nanotecnologia. Tecnologia empregada nela também. Mas o que é isso, cara? O que é isso? O que é nanotecnologia? Só para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, ficava-se buscando criar mecanismo que pudesse atravessar o corpo humano e que ele fosse parar na dor. Hoje isso é uma realidade. E não é um mecanismo, tá? Não é um eletrônico, não é um robô. É simplesmente uma nanopartícula que reconhece uma inflamação. Por exemplo, se você tem uma inflamação no seu dedinho esquerdo, moléculas ali, tá? Ou partículas de nanotecnologia que estão impregnadas nesse remédio vão passar para o seu dedinho do pé. E eles não vão ficar atravessando o seu corpo inteiro. Olha só o tanto que isso é importante. Tá? Só que isso daí é uma coisa assim que tem barreiras a serem ainda ultrapassadas. Todos os produtos que vocês veem de performance, ele tem que ter nanotecnologia. Por quê? Quando você faz uma limpeza, tá? Quando você faz uma limpeza em uma superfície, os produtos comuns que não têm nanotecnologia ou que não são tecnológicos, eles limpam muito bem. A gente não vai discutir com relação à limpeza. Mas só que eles não têm momentos de frear. Como também desgastam a superfície. E que ele é nanotecnológico ou ele para reconhecer o que é uma sujeira e o que é a superfície. Ele vai tirar, vai locomover, vai tirar aquela sujeira, vai quebrar o que está prendendo aquela sujeira e vai fazer com que vocês venham a ter, ou até mesmo você venha a remover a substância que está provocando aquela sujidade ou mancha. Tá? É assim que funciona. Uma compreensão de uma maneira geral do que é nanotecnologia, isso vocês podem considerar tecnologia, é a compreensão, manipulação, controle da matéria em dimensões entre 1 a 100 nanômetros. Isso em escala. O que quer dizer isso, Carlos? Está aqui, ó.
Vocês imaginam o meu corpo aqui agora, tem de 1 a 2 metros de altura. Meu corpo. Se você colocar 9 bilhões de vezes, tá? 10 elevado a 9. 9 bilhões de vezes. Uma partícula menor do que meu corpo, é nesse aqui que a gente está falando. Microscópios eletrônicos não conseguem ver a nanotecnologia. Desculpa, microscópios à base de lente não conseguem ver. Tanto é que a nanotecnologia ela foi descoberta na década de 50, mais precisamente em 1954. Até 1980, não se fazia nada com nanotecnologia, porque você não conseguia enxergar, era só uma teoria. Quando começaram a vir os primeiros microscópios eletrônicos, aí sim você consegue desenvolver produtos à base de nanotecnologia. Foi a primeira vez que o mundo inteiro teve contato, que foi o microscópio eletrônico de varredura. É uma coisa importante, só momento de escala, tá? Esse material nanotecnológico, ele é tão pequeno, que se você colocar ele do lado de uma bola, de futebol, é uma coisa invisível, tá? Se você colocar uma só partícula de nanotecnologia, de um produto nanoescala, nanotamanho, se você colocar ele do lado de uma bola de futebol, é a mesma coisa de você pegar a bola de futebol e colocar do planeta Terra. Eu vou tentar exemplificar mais ainda para vocês, é um assunto muito complexo. Esse aqui é um microscópio que nós conseguimos enxergar a nanotecnologia. Ele não é por lentes, ele é por meios eletrônicos, meios de plasma. É isso daqui que a gente consegue enxergar. E é uma tela preta e branca, tá? Essas telas coloridas, geralmente, elas são feitas para que você tenha uma visão melhor. Mas elas, geralmente, são pretas e brancas. Esse vídeo aqui é uma representação muito legal que a gente fez para que vocês entendam o que é nanotecnologia. Esse vídeo aqui, você tem uma aproximação de mais ou menos 1 metro de um fio de cabelo humano. Por quê? O profissional ele é muito familiarizado, porque quem mexe com polimento aqui? Vocês sabem que todas aquelas camadas que tem ali, tem 150 microns, concorda? Todas aquelas camadas, que desde a lata até em cima tem 150 microns. E que o verniz ele tem de 35 a 50 microns. Então, quer dizer, você já tem uma noção de escala de tamanho. Só que eu estou falando uma coisa que é infinitamente, é quase assim, eu vou dizer, não posso dizer que é um número exato, mas é infinitamente menor do que essa escala. Um fio enxergar, ele tem de 100 a 150 microns. Quando você coloca ele na luz, você consegue enxergar ele bem. Então vamos ver o que tem dentro desse cabelo. Tá? Nós vamos ver o que tem dentro desse cabelo para vocês entenderem o que é a nanotamanho. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1 metro do cabelo. Acompanha aqui embaixo. Aqui eu tenho 1 milímetro do cabelo. 100 microns. Aqui eu tenho 10 microns. Olha como é que o cabelo a matéria vai se transformando. Tá? É isso que é nanotecnologia. Aqui eu tenho 100 nanômetros daqui a pouco. Está vendo que já tem uma separação. Eles já não são mais ligados como a gente vê. Está vendo aqui? Aqui você tem 1 nanômetro. Aqui você tem 1 angstrom de tamanho. 100, né? 100 angstrom. E aqui começa as nanomoléculas. Lógico, aqui a gente representou como carbono, porque o corpo é constituído de carbono. E no caso dos vitrificadores, alguns produtos de proteína. E também utilizado o CO2 para estabilidade de espuma, CO2 para fazer várias outras coisas. Agora, eu não sei se vocês estão reparando aqui, essa tecnologia, você está tudo separado aqui. Nesta escala de tamanho, nesta escala, tudo pode ser modificado. Um produto que era ácido, ele vira alcalino. Um produto que é alcalino, ele vira ácido. Um produto que ele tem uma cor amarelada, você pode fazer com que ele fique preto. Tá? Você pega uma nanopartícula que você tenha, por exemplo, de um produto que você pega a matéria-prima dele e você fala que é um ácido fluorídro, que você faz ele converter, você converte praticamente, você introduz nanopartículas, nanomoléculas de carbono em cima de um produto totalmente inorgânico.
Então, quer dizer, são inúmeras possibilidades. A gente ainda não compreende todas essas possibilidades. Tá? A indústria ainda não compreende todas essas possibilidades da nanotecnologia. A gente não compreende. Mas aquilo que a gente consegue ver, a gente consegue modificar. Vocês já se pararam para pensar como é que é o sistema de fixação de uma nanopartícula em cima do verniz de um carro? É muito curioso isso. Você entendeu? Só essa explicação demora mais ou menos umas 2 horas. A gente não vai ter esse tempo. Mas eu estou aberto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica com relação a isso, eu estou aqui para responder. Esse daqui é um sistema, só para vocês terem uma ideia, do que é um produto comum. Tá? Um produto comum, o que ele faz? Ele isola a sujeira de todos os lados, você remove com facilidade isso, só que esse esquema aqui, ele não se destrói, ele não se rompe. Como ele não se rompe, tudo aquilo que tiver na frente dele, seja sujeira ou seja superfície, ele acaba, tanto com a sujeira quanto com a superfície. E uma outra coisa que eu falo para vocês, tá? Detergente de cozinha, apesar de ter o pH neutro, detona o carro, porque existem na composição dele soda cáustica, ácido sulfônico, materiais muito baratos, que não interpretam isso. Então, por isso que a gente fala, detergente de cozinha pH neutro, por que eu não posso usar no carro? Por causa que ele tem componentes, porque o que interessa não é o pH, e sim o princípio ativo que tem aquele produto. Ontem nós fizemos testes aqui com pH, eu mostrei aqui, nós queimamos folhas de alumínio com pH 5, e o pH 2 não acontece nada. Pronto, aqui ó, vou simplificar para vocês. Você teria coragem de usar na estética sua um produto com pH 2? Vocês teriam coragem de usar? Ninguém, porque você chega numa lógica, não usa esse aqui não, porque o pH dele é 2, mas você não sabe o que tem lá dentro. E eu posso te dizer, o pH 2, você sabe o que é pH 2? Limão. Passa limão no carro, vê se vai manchar. Não vai. Pega um LM, pH 5, pH 4, vê se não vai manchar, deixa ele lá. Vai manchar, vai detonar o coisa. Então, é aquilo que tem dentro do produto, e não o que ele relaciona com relação a pH. Tá? Quando você não tem tecnologia, aí sim você pode usar esse termo, porque é um termo mais simples. Mas quando você tem tecnologia em cima do produto, você tem que saber o que tem lá dentro. Aí sim, aí vai fazer efeito. O material nanotecnológico, olha isso aqui, ó. O CO2 no momento de limpeza, tá? A funcionalidade do CO2 na limpeza. Que vocês acham que é só para coat, né? Proteção. E não é, tá aqui, ó. CO2, aí ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, aí ele se transforma até ele virar isso daqui, porque ele tem que se recolher, ele não pode ficar estabilizado, ele tem que percorrer um caminho. Então, por exemplo, quando você coloca ali algum material que está sujo, que está impregnado, né, ele tem que reconhecer o que não é inteligente não, tá? É só um mecanismo que a gente coloca, ele reconhece o que é uma superfície e o que é a sujeira. Então, nós programamos isso, porque na nanotecnologia não existe leis de física e leis de química. Essa gravidade que a gente tem aqui, isso que a gente pula, isso que a gente temos aqui agora, o envelhecimento, o peso molecular, não existe isso na nanotecnologia. Não existe. A cor não existe, nada existe. Então você tem como programar. Você tem como fazer com que isso passe a existir. É uma coisa muito complexa, mas dá para fazer, desde que você entenda a matéria, desde que você entenda o que está acontecendo. Isso aqui é um conceito que a gente tem de limpeza, né? Eu vou passar isso aqui para frente. pH é um assunto muito polêmico, extremamente polêmico, tá? Pena que não dá tempo, mas ontem eu fiz uma experiência aqui muito interessante. As pessoas que assistiram realmente ficaram muito impressionadas. Está bem escrito aqui, o pH é uma concentração, uma unidade de medida que nós fabricamos, utilizamos, tá, no potencial hidrogeniônico, que nada mais é do que a quantidade de íons no hidrogênio, tá? Em uma solução aquosa. Já começa por aí. Solução aquosa. Eu vou falar mais uma frase aqui. O pH é uma escala criada por nós, seres humanos, cientistas, químicos. Nós criamos
acidez ou alcalinidade de um líquido. Agora eu pergunto para vocês: verniz, plástico, metal, é líquido ou é sólido? Você já pegou uma fitinha de pH e já conseguiu medir? Sólido? Não tem sentido. Chega uma indústria para você, chega um vendedor mal informado e fala assim para você: cara, não leva esse produto aqui não, que ele tem um pH 2. Não leva esse produto aqui não, que ele tem um pH 1. Aí você pega esse produto pH 1, ele é muito mais eficaz, ele é muito melhor do que o que tinha um pH 4. Não, leva esse aqui que tem um pH 5, que é próximo do 6. Cara, existem 3 situações no pH: ácido, alcalino e neutro. Neutro, só 7,4 ou 7. Vamos colocar assim, 7. Neutro, só é isso aqui. O que é disso aqui, de 6,999999 é ácido. Independente, é mais ácido, menos ácido, vai queimar, não vai queimar. Não é assim que funciona, tá, gente? Não é assim que funciona. O que funciona é o que tem dentro da composição do produto. Tá? Então, quer dizer, se eu tenho um produto que, da formulação dele, tem ácido clorídrico, como um detergente de cozinha, ácido clorídrico, tá? Você imagina, é muito mais superior do que um cloro. Ácido clorídrico. Se eu tenho na composição dele, ele pode estar perto do neutro, 6,9, que ele vai afetar o carro. Porque na composição dele tem coisas que afetam o carro. Tá certo? Então, é isso que é tecnologia. É você saber manipular e fazer com que o seu consumidor confie naquilo que você está falando, tá certo? E para que você surpreenda o seu consumidor. Então aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, o limão tem um pH 2. Tá vendo aqui, ó? O limão tem um pH 2. Tá? O leite tem um pH 6. Né? Aqui você tem o alvejante, tem um pH 13. Você tem a amônia ainda que chega mais ou menos por ali. Tá? Tudo isso daqui, ó, geralmente não vai fazer mal para o carro. Mesmo que o alvejante, para um verniz, por exemplo, mesmo que o alvejante se repouse sobre ele, não vai fazer tão mal assim para o carro. O limão, principalmente, é super amigável ao verniz. Ele não faz mal e tem pH 2. E nesse momento aqui eu fiz o experimento. Isso aqui são os produtos da nossa marca, mas aqui a gente não está para vender para vocês, tá? A gente só está para fazer uma palestra. E essa palestra, para que vocês compreendam mais ou menos como funciona e como nós estudamos a tecnologia. Agora eu vou entrar numa outra dimensão, que é uma coisa muito interessante. O que é? Falei, é a composição, é o que tem dentro do... é o ativo. É o que tem dentro do produto. É o ativo do produto. É a base. Você entendeu? É a base ativa do produto. Só para vocês terem uma ideia. Um shampoo automotivo ele tem de 15 a 18 componentes. De 15 a 18. Se você pega um detergente de cozinha, ele só tem 3 ou 4 componentes. Dá para contar. Quais são os componentes? Ácido sulfônico. Alguns utilizam ácido clorídrico para dar mais brilho no alumínio. Né? Ácido soda cáustica. Né? Tem, sei lá, trieta. Trieta eles não usam. É muito, muito caro. Mas e só dão 4, no máximo 5. São produtos... Eu não vou discutir. Acho que limpa mais ou menos. Limpa muito. Limpa muito. O que eu quero discutir é o que faz mal ou não faz mal para a superfície. Aí sim a tecnologia entra. Pois não. Os ecológicos? Existem muita polêmica com relação aos produtos ecológicos. Os ecológicos eles têm um selo, tá? E eles têm muita preocupação com relação ao meio ambiente. Na realidade, eu acho que os produtos ecológicos teriam de ter lá dentro da formulação pessoas que entendam sobre superfície, engenheiros de superfície, que são os engenheiros que criam as superfícies automotivas.
Porque às vezes você precisa de alguma coisa que não é tão amigável ao meio ecológico. E muitos selos ecológicos, tá? Então, quer dizer, por exemplo, eu vi um produto recentemente ecológico com selo internacional e que na composição dele tinha ácido sulfônico. E ele falava que não tinha nenhum resíduo de petróleo. Quer dizer, o cara é burro ou ele está brincando com a sociedade científica. Porque o petróleo ele é produzido a partir de muitas moléculas o ácido sulfônico é produzido de matérias que vem do petróleo. Tá? Não é o petróleo, mas ele, entre aspas, tá? É um tensoativo petrolato. Então, assim, para mim, ecológico seria ele pegar ali, sugar da planta, botar e fazer. Não é fazer um produto para ter o selo. Né? Eu não estou criticando. Existem empresas que estão buscando, eu estava conversando ali com o Fabiano, da Go Eco, se vocês quiserem lá conversar, eles têm uma pegada ecológica muito legal. Esses produtos veganos, tá? Mas eles são feitos muito em cima de normas de Anvisa. Então, para você ter lá vegano na formulação, você tem que ter uns certos critérios que atendam à Anvisa, não ao meio ambiente. Você entendeu? Para ter esse selo. Né? É lógico que é um apelo muito legal mesmo. Só continuando aqui. Isso aqui é uma partícula de sujeira. Uma partícula de sujeira. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, material inorgânico tira com o quê? Produto ácido. Material orgânico tira com o quê? Alcalino. Cara, eu vou dizer para vocês, olha, eu já conheço o microscópio eletrônico de varredura e EDS, né, que é espectrometria. O que é espectrometria? Todas aquelas imagens que a gente não consegue interpretar porque são pretas e brancas, a gente faz uma coloração para que a gente consiga interpretar. Até hoje, desde 2004, quando eu tive o meu primeiro contato com realmente um microscópio eletrônico de varredura, que é bom, eu nunca vi uma sujeira que seja formada só por material inorgânico ou só por material orgânico. Não acreditem que aquela sujeira que está ali é só um material orgânico ou só um material inorgânico. Não acreditem nisso. Porque toda sujeira que eu vi na minha vida até hoje, que eu pesquisei, e olha que não foram poucas, tá? Para a gente desenvolver um produto, a gente tem que estudar todo tipo de sujeira. Isso aqui só é um torrão de terra. Se eu perguntar para vocês o que é a terra, vocês vão me responder, é um material inorgânico. Concorda? Se vocês vão me responder. Tá? Vocês sabem aqui a diferença de material orgânico para inorgânico? Eu vou dizer assim a forma que eu aprendi. A forma que eu aprendi e que eu acho que é muito fácil das pessoas reconhecerem. Tudo aquilo que tem vida ou teve vida, tá? Tem vida ou teve vida, é um material orgânico. E o contrário, tudo aquilo que nunca teve vida e não tem vida, é material inorgânico. Existem muitas coisas ainda, existem muitas vírgulas no meio do caminho, mas é muito mais complexo e eu acho que é interessante vocês estudarem sobre esse assunto. Matéria que o pessoal fala, por exemplo, aqui, ó, eu peguei aqui uma terra. Se você for analisar um torrão de terra, ele é um material inorgânico, porque a terra são rochas partidas e vão se decompondo com a natureza, aquela coisa toda, nunca teve vida, é inorgânico. Vamos ver o petróleo. O petróleo, para a gente hoje, é morto, mas ele já teve vida. Veio dos animais, da decomposição da terra há 15 milhões de anos atrás. Tá? Água. A água tem vida nela, mas ela não é vida. Tem vida na água, mas é um material inorgânico, tá? Só para vocês terem uma ideia. O sangue, as pessoas falam que é um material orgânico, porque ele vem do organismo. Mas o que faz manchar ali, tá? Na composição do sangue, existe muito ferro. São 84%, de 84% a 90%, dependendo da saúde da pessoa, de água. Água é material inorgânico, a pessoa fala que é orgânico. Tá certo? O ferro, o que faz o sangue ser vermelho? Ferro, glóbulos vermelhos. Tá? Então, esse ferro é o que faz manchar. E ele também é um material inorgânico. Apesar dele ser chamado material orgânico, porque é uma composição de várias outras coisas. O que vocês têm que analisar é aquilo que mancha. Tá certo? Então, por exemplo,
Pegar um pacote de ferro aqui, jogar aqui no chão e deixar durante 5 dias, não vai manchar. Mas se eu pegar a água, colocar nesse pacote, ou que ele esteja líquido, ou uma gordura, ele começa a se fixar no chão e você não consegue tirar mais. Então, a sujeira é um conjunto, tá? É um conjunto de materiais e substâncias que fazem aquela sujeira se impregnar. Se você pegar um ferro puro, se você pegar uma terra pura, sem água, e colocar no carro, não vai manchar. Você com assopro você tira. Mas se tiver uma umidadezinha no ar, ele começa a se sujar. Tá certo? Só para que vocês tenham essa compreensão. Então assim, ó, só pra... torrão. Nesse torrão de óleos vegetais, que são gorduras do ambiente, substância serosa, óleos graxas minerais, pigmentos sensíveis à oxidação, que são os pigmentos normais do dia a dia mesmo, tá? Amido, gomas, polímeros naturais, poeira inorgânica, calcificação, precipitação de sais, proteínas. Cara, olha o tanto de coisa que tinha em uma só substância de sujeira, um torrãozinho de sujeira. É muita coisa. Por isso que a gente fala, enquanto num lava-jato, assim, eu vou dizer, não voltado à estética, não preocupado com a tecnologia dos produtos, eles usam o ativado. O que seria o ativado? Primeiro o ácido e depois o alcalino, né, para quebrar a ação desse ácido. Na estética veicular, o que você tem uma preocupação melhor com a superfície, melhor, deixar mais desenvolvida, o processo é outro, é totalmente diferente. O processo é sempre o primeiro alcalino, para depois ter o ácido, tá certo? Primeiro o alcalino, porque o que faz prender aquilo ali é o alcalino. Eu vou mostrar aqui para vocês o caminho da sujeira, como ela é formada, tá? Como a sujeira é formada. Aqui, lavou o carro, todo mundo tem essa familiaridade com o que eu vou falar aqui. Você lavou o carro aqui agora, está lá no seu estúdio, fechado, aberto, mas está aqui coberto, então você acabou de lavar o carro. Tirou ele da garagem, tirou ele ali, botou no sol, ou botou em qualquer lugar. A primeira coisa que vai acontecer com esse carro, com a superfície desse carro, vamos falar de verniz aqui, tá? É uma substância oleosa gordurosa. É uma substância, é uma membrana, tá? Invisível, tá? E ela é substância oleosa gordurosa. Quando ele fica ali por mais de 5 minutos, até mesmo 1 minuto, dependendo do ambiente, ele já recebe uma poeira inorgânica. Pronto, ali já juntou orgânico com inorgânico. Os dois já estão formados ali. Isso aqui, até uma semana, vamos colocar entre aspas, tá? Porque pode ser que aconteça antes. Isso aqui, até uma semana, água ou vapor já sai. Não precisa nem de você usar produto. Só você jogar um jatão de água ali, já sai. Mas se essa membrana virar uma cera, uma substância cerosa, porque já passou de uma semana, já teve algum corrompimento nela. Ela já teve uma transformação. Se ela vira uma substância cerosa, aí você não consegue mais. A partir disso, você só consegue tirar essa substância com produtos com diluições muito grandes, porque eles são programados para isso. Coloque isso na cabeça de vocês. Membranas de sujeira, você consegue tirar na água, são sujeiras rápidas, são poluições rápidas. Cerosos, você só consegue tirar com produto, então você tem que ter o auxílio de produtos. Quando a junção dessas outras substâncias lá, tá? A umidade e outros, tipo brisa, sei lá, do mar lá, como é que é? Maresia, né? Tem várias outras situações. A junção disso daí, você começa a ter as formações de sais. Depois disso, você tem a polimerização natural. E depois disso, você tem uma cristalização natural. Até aqui, quando o carro não está protegido, tem todas essas substâncias. Quando ele não está protegido, ele tem essa calcinação natural, que é uma sujeira muito mais difícil de ser removida. Eu estava falando só a cronologia do tempo, né? Eu esqueci. Até aqui, ó, é mais ou menos na faixa de 15 a 20 dias. O carro sem lavar, no ambiente normal, sem pegar chuva, normal. Tá? Então assim, passou de 30 dias, pegou sol, chuva, alguma coisa assim, aí você vai ter que fazer já outra concentração, um pouco melhor. Aí você vai ter que fazer uma pré-lavagem. Tá? Então nisso daqui, você tem que concentrar melhor os produtos. Você tem que usar outros produtos. Quando o carro está com proteção,
tá? Você não tem essa calcinação natural, você não enraiza a sujeira. É muito mais fácil você lavar um carro quando ele está protegido, vocês sabem muito bem disso. A água sai mais fácil, tá? Então não acontece essa calcinação natural, tá certo? Mas quando o carro não está protegido, tá? Ele vem até essa calcinação natural. E é por isso que os carros muito sujos, assim, que vocês acham, pô, isso aqui está mais difícil e tal. E os carros, quando eles são vitrificados, você sabe que sai mais fácil, porque não tem essa calcinação. Olha, veja bem, eu até, foi muito legal você ter falado isso aí, que eu estava até esquecendo. A gente desenhou esses tentáculos aqui, mas ele não é que ele perfura o verniz, ele não consegue penetrar. Mas ele cria campos magnéticos de fixação que ancoram aquela sujeira lá. Tá? Então assim, você tem uma calcinação, ela é um elemento muito duro, muito rígido. Né? E ele tem tentáculos que se fixam ali, mas ele não consegue penetrar no carro. Aqui é que ficou mal desenhado, tá certo? Mas ele se calcifica e é aquela sujeira assim que você passa a água, e eu vou te ser sincero, você não consegue tirar. Você passa o detergente, você paga a coisa, você não consegue tirar. Para você tirar aquilo ali, é muito complicado, porque para ele chegar nessa calcinação ali, é isso que eu estou querendo dizer. O que fez ele grudar ali foi o produto orgânico. Foi aquela primeira membrana ali. Ela calcinou aquela membrana ali, aliás, ela virou uma cera e chegou a virar aqui, ó, sais, polimerização, cristalização. Chegou nesse momento aí, ele vai aquela parte ali, ele cria, aquela cera se transforma numa calcinação. Chuva ácida é marca de gotas calcificadas, exatamente. Mas isso é uma outra questão. Tá? Mas dá pra gente falar sobre isso daí. Agora eu acho que não, mas dá pra gente falar. Então, tudo aquilo que estava aqui, ó, só para representar para vocês, tá? Tudo aquilo que estava aqui é isso daqui, tá? Névoa de tinta, polícia, inscrições e tal, tá? Aí vem o carro, aí eles entram aqui, aí vem o sol, o V, para que vocês memorizem aquilo que eu tô falando para vocês, tá? Aí vem o V e por aí vai. Isso aqui eu acho que eu vou pular, porque é muito complexo. Você quer falar, Pablo, um pouquinho? 10 minutos, né? Tá. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos. Você tem, que mexe com estética, nós identificamos que você tem 23 tipos de produtos, 23 tipos de serviços diferentes. Eu acho que o que vocês têm mais que analisar e mais fazer é fazer um processo, tá? Fazer com que esse processo seja realmente efetivo. Para fazer o que vocês sabem fazer de melhor. Basta que vocês colocam isso na ponta do lápis. Tá certo? Quando você tem processo aqui, você tem um pacote de produtos, é um pacote de coisas que você pode fazer. Então, assim, a gente criou um processo que vai desde a recepção, tá? Você tem identificar o carro, diagnóstico, tudo isso daqui, tem até mesmo essa parte que a gente sempre fala, o checklist, que é importantíssimo, como você o carro, tudo isso. Para quem tem estética, quem tem profissionais que trabalham para você, você tem que... Cada serviço, aquele que estava lá, isso aqui é uma maneira que a gente encontrou de entregar o carro. Não é que a gente faz. Isso aqui tudo é uma parceria entre a indústria e um profissional, um dos profissionais mais antigos que trabalham com estética. 25 anos, ele tem uma evolução muito grande e hoje ele é um dos sócios da Alcance. Então, assim, a gente tem essa parceria, até hoje o Pablo tem. O Pablo já está comigo viajando há 10 dias, 12 dias, né, Pablo? E nesses 12 dias que a gente está circulando aqui no Brasil, ele, em nenhum momento eu vejo ele ligando, está fazendo certo, está fazendo errado, não sei. Não. Porque ele tem todo um processo na indústria, no ambiente dele. Ele pega aqui, olha só, vou pegar aqui o mais complexo aqui, lavagem ecológica. Isso aqui são fluxos, né? São processos, é um fluxograma. Tá? Então olha aqui,
Quem é que, quando vocês fazem uma lavagem, vocês mexem aqui com lavagem detalhada, né? Tá. Quando você faz uma lavagem detalhada, por onde é que vocês começam? Você? Tá. Ah, então, isso. Na limpeza detalhada, aquele pacote que você fechou lá, o terceiro item. Tá, então aqui, ó. Você pega o produto, você analisa o que ele é ácido, neutro, alcalino, já separa ele direitinho. Depois desse produto, você faz uma diluição. Essa diluição, você testa ela para ver se está ok. Isso aqui é como se o Pablo estivesse lá no local dando uma ordem para o cara fazer. Isso também faz parte da tecnologia, tá? Os produtos foram desenvolvidos para isso daqui. Eles não foram desenvolvidos para serem largados em qualquer canto, cair no chão, você não saber como usar, como diluir. Os produtos com tecnologia têm que acompanhar um processo de execução. Porque se você não tem um processo de execução, você não consegue realizar. Tá? Então, um produto não vale nada sem um profissional. Não vale nada sem um profissional. Assim como o profissional também, ele pode se decepcionar muito com o ramo se ele não souber usar o produto. Então, essas coisas têm que caminhar juntos. Eu e o Pablo, a gente está desenvolvendo esse processo de Training Day pelo Brasil inteiro, justamente para divulgar isso daqui, ensinar as pessoas a usar. Todos aqueles primeiros, lá, todos aqueles itens, lá, 23 itens, existe um processo. O Pablo está aqui, e lá na estética dele, ele só acompanha por computador o que eles estão fazendo, só para ver se está certo. Ele não precisa de estar lá, porque todas as pessoas já sabem o que fazer. Por quê? Porque tem um processo, tem um fluxo de produto. Então ele vem aqui, diluiu, passou primeiro o produto alcalino. Por quê? Porque ele já sabe que o que formou aquela sujeira foi um produto alcalino. Tá? Aí depois, o que você vai fazer? Vai usar o Ziox, que é um outro tipo de shampoo. Tá? Isso aqui só na caixa de roda, tá bom? Vai passar para a roda, o Iron Z, o Iron não sei o que vocês usam. Tá? Isso aí vocês podem modificar. A gente só está falando que isso é importante para que vocês tenham em mente que uma coisa vai junto com a outra. Depois disso, é o segundo processo. Aí sim, vem a pré-lavagem. Saiu da caixa de roda, pneu, roda e tal. Vem a pré-lavagem. Está aqui os shampoos, alcalinos, ácidos. Começa por onde? Produto alcalino primeiro. Tá? Tem um shampoo, depois, ou tem duas ou três opções. Depois disso, você tem o quê? Depois você tem o produto ácido. E aí sim, depois disso, o que você vai fazer? Tem o processo 3, que aí sim é a lavagem efetiva, é onde você vai esfregar, tem as ações mecânicas. Quando a gente desenvolve um produto, a gente imagina que o profissional vai fazer isso aqui tudo. Porque é um processo, é um fluxo. Só que os profissionais não estão nem aí para isso. Eles nem sabem o que é isso. Tem profissional que nunca nem viu isso daqui. E é uma coisa mais simples. Você chega para o seu funcionário e você fala assim para ele, meu amigão, ó, eu vou ali almoçar, você cuida aqui para mim, ó, você tem que fazer isso aqui, ó, desenha, cara. Ó, você tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Eu tenho certeza que ele vai ter que fazer, ele vai fazer. Você entendeu? Ele vai fazer. Agora, se você fala, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... entrou por um ouvido, sai pelo outro, velho. E eu sei o que eu estou falando, tá, gente? Eu tenho dislexia. Tá? Eu reprovei a 4ª série 4 vezes. Não conseguia passar para a 5ª. Aprendi a ler na 5ª série. Ler cursivamente. Tá certo? Então, assim, o meu problema ele foi descoberto quando eu já tinha 20 e poucos anos de idade. Descoberto mesmo. E não tem cura. Tá certo? Mas me proporcionou muitas outras coisas maravilhosas. Para eu conseguir me formar, para eu conseguir estudar, eu só conseguia fazer provas orais. Depois que eu comecei a fazer prova oral, eu nunca tirei uma nota menos do que 10. Você entendeu? Então, assim, é uma disfunção que veio ser compreensiva. Então, tem muita gente que tem esse déficit de atenção, esse déficit de memorização. Eu não tenho uma memória fotográfica. Quando me dão uma ordem, falando aqui no meu ouvido, cara, eu não vou lembrar de nada. Mas eu tenho uma excelente visualização. Mas se o cara fala assim, ó, isso aqui começa aqui, termina aqui, isso aqui e tal, eu sou igual um robô. Me programou, velho, eu vou embora. Então tem pessoas que são assim como eu. Tá? Eu lembro, meus 16 anos de idade, que eu estava na 5ª série, sei lá, 4ª série ainda, que na minha época reprovava, tá? E reprovava mesmo.
Cara, eu era chamado de burro, muito burro, burro, burro. Cara, como é que pode ter um cara tão burro desse jeito e tal? Mas era isso, na época não existia isso. Eu tenho 53 anos de idade e isso daí, vamos falar aí, 80, início de 80. Eu sei que tem muitas pessoas que sofrem disso daí e não são diagnosticadas, que são pedras a serem lapidadas, tá certo? Então assim, a gente precisa de ter, de desenhar. Sabe aquele negócio, você quer que eu desenhe? Desenha, cara. Isso é um documento. Você quer que eu documente isso daqui? Eu falo, além disso aqui, você ainda tem um procedimento operacional padrão. Isso daqui está garantindo a qualidade do... Tá? Não só nós que desenvolvemos o produto, vocês notaram, eu acho que é muito mais importante eu passar alguma coisa fundamental para vocês, tá? Que é muito complexo hoje você falar de tecnologia de produtos. É muito mais importante fazer aquilo que realmente atinge vocês do que eu estar querendo ficar vendendo produto aqui. Você entendeu? Isso não, são coisas que não se faz. Tá? Então assim, isso daqui, olha, a gente pode disponibilizar alguma coisa que vocês achem interessante. Quem vai fazer isso aí é o Pablo. A gente tem muitas outras coisas. Aqui, ó, chassi, lavagem interna, nanobolha. Ó, esse produto aqui está revolucionando o mercado. Eu poderia chegar nessa palestra e falar só sobre isso daqui. Vocês conhecem como é que é a limpeza? Sabe como é que é um couro? Né? O couro é isso aqui, ó. Na realidade, por que a gente chama produto... como é que fala? Produto que ele pode limpar tanto couro ou similares sintéticos. Por que a gente fala isso? Porque o que você estuda só é similares sintéticos. O couro veicular, ele tem toda essa camada aqui sintética. Hoje em dia a tecnologia está tão avançada, que nós, por meio de nanotecnologia, a gente consegue limpar a sujeira que tem aqui, ó. Que nenhum outro produto, se você pega um APC, você só consegue limpar essas duas camadas aqui. Nenhum produto consegue chegar no couro, né? A gente puxa o couro, tá? Esse aqui é um produto que ele tem uma tecnologia tão avançada, que foi o primeiro produto no mundo a ser desenvolvido para isso. Nenhum concorrente, pode ser marquinha de modinha, pode ser o que for, mas a única que tem somos nós. Bom, às vezes eu me empolgo. Já deu tempo. Mas poderia estar falando isso aqui sobre tecnologia com vocês. Mas eu prefiro puxar alguma coisa que eu acho que compete mais. Né? Eu acho que é mais importante para a gente não é vender produto. Porque o nosso sucesso depende do sucesso de vocês. Então eu acho que é muito mais interessante a gente ter uma junção entre vocês que sabem executar com nós que sabemos desenvolver um produto. Tá certo? Uma coisa agrada para a outra. Exatamente. Então, por respeito a vocês, a gente mudou um pouco aqui o contexto da palestra. Né? Quem quiser marcar meu telefone e pegar esses documentos aí, quem marcar 41, o DDD é 41, né? 999 999 05 51 77. Isso. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Os dois últimos, 77. Aqui, já acabou? Pablo, Beleza. 3905 5177. Quem ainda não nos segue aí no Instagram, né? A gente tá como alcance _profissional. Meu estúdio lá está como Pablo _Vispo. Eu queria que vocês tirassem uma foto aqui. Eu acho que seria importante. Olha o tanto de coisa que tem que falar. Não, o produto você pega aqui, Depois na loja, lógico que quando a gente fez o training day ontem, acabou tudo. Não sobrou nada. Mas a gente cansa de falar, a gente não veio aqui para ficar vendendo produto não, tá? A gente veio aqui para estar junto com vocês e reconhecer que a gente precisa de vocês para poder crescer. Esse aqui é o nosso... Os Instagrams, é só digitar lá Alcance Profissional e alcanceprofissional.com.br, o VX45 ele já tem uma página própria e o Grafeno na página de lançamento também já tem. A gente sempre posta serviços.
Se você quiser fazer um serviço com alcance, colocar o produto, quer marcar nós, sempre estamos repostando serviços de outras pessoas também. Queremos ajudar mesmo vocês para ficar assim cada vez mais popular, trazer mais clientes para esse mercado que está crescendo, né? Faz 10 anos atrás não é a mesma coisa que hoje. Sim. E assim, os nossos produtos. Então nós temos dois que eu posso te mostrar, tem na prateleira aqui, posso te indicar. E eles já indicam esses produtos para as pessoas aqui. Algo que queria assim, falar também para vocês, né, que a gente vê muito no mercado. A gente está trabalhando com estética automotiva, né, para carros. Mas às vezes é um negócio que aparece na porta da tua estabelecimento, a gente não se atenta. Você tem que aprender a trabalhar com veículos, né, jet ski. Veículos náuticos, né? Isso. Aeronaves também. Sim. Eu vejo muito pessoal mesmo focado a Carros, E a náutica e a aviação. Estão deixando de lado, né? Que é onde é um mercado muito promissor. Isso. E o Centro-Oeste parte de moto e navegação. Bicicletas também estão na alta. Profissionais, só pra você ter ideia. O cara cuida de tênis, coleção de tênis. Tem cara que cuida de golfe, Carrinho de golfe. taco de golfe. Gente, O mundo é muito grande. se você se limita a colocar automotivo, eu fico muito bom. Você entendeu? Então, assim, eu não tem motor, o trailer dele. Bicicleta, né? A bicicleta não tem A motor. gente às vezes fica iludido, a gente se ilude. Uma Ferrari custa 3 milhões, sabe o que é meu sonho? Tocar a mão da Ferrari desse cara, tem uma coletadeira aí que custa 12, 14 milhões. O cara vai te pagar para você fazer uma coletadeira desse, 25, 30 mil reais. E dá muito trabalho. Entendeu? Então, assim, abre a mente. Isso, os nossos produtos se enquadram em tudo isso aí. Além dos veículos residencial. E normalmente é um lava-jato, né? Tem um dia, normalmente, às vezes na semana, que tá ruim. Mas se você pega uma moto de final de semana do cliente, um jet ski, você tem uma semana inteira para trabalhar. E esses dias você pode preencher fazendo esse tipo de serviço, né? O que você ia falar, mesmo? Quando a gente tá falando da área agrícola, essa semana eu tive esse vídeo, né? Falava três tratores e uma colhedeira só. Exatamente. Mas pode entrar em contato conosco. Nós temos muitos clientes que trabalham nessa área. Você saber por onde começar. Pronto. É novo. Não, mas aí você entra em contato conosco. Eu não fiz, vamos supor, eu não fiz, mas meu cliente fez e vou te indicar como que ele fez. Até vou ter contato com ele. Ó, eu falei com fulano, fale com tal pessoa que ele já trabalha, tem experiência e ele vai te dar algumas dicas, né? E não é só do Brasil, a gente como exporta, também temos conhecimento de outras pessoas que fazem outros países também. Então a gente consegue coletar muita informação e passar isso aí para vocês, né? Para vocês não se apeguem em só carros. Caminhão, né? Isso aí. Tem mais alguma palavra para falar, Carlos? Sim. Queria agradecer, né? Vocês tenham gostado. Isso. A gente só tem 1 hora só. E é muita coisa, né? A gente gostaria de estar mais presente aqui, mas eu moro aqui em Brasília. O Pablo mora aqui Curitiba. lá em Curitiba. Mas assim, se tiver outra oportunidade, você já tem o telefone dele, ele é a pessoa realmente preparada para atender vocês. Manda aí. Se vocês precisarem. Do store?